Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o termo geral de uma PG. É uma fórmula que serve para, entre outras coisas, determinar qualquer termo de uma PG sem ter que descrever essa PG. Vamos lá? Bom, a propriedade diz o seguinte, termo geral, se essa sequência aqui é uma PG de razão Q, então um termo de ordem n, um AN, é o produto de A1 pela razão elevada a n menos 1. É isso que diz essa fórmula, né? Se essa sequência aqui é uma PG, qualquer termo AN dela, qualquer termo de ordem n, é o produto de A1 pela razão elevada a n menos 1. Vamos tentar justificar essa fórmula, vamos tentar entender por que ela funciona? Vamos lá? Então tá, olha só. Se essa sequência aqui é uma PG, por definição, o segundo termo é o produto do primeiro pela razão. Nessa definição de PG, PG é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado pela razão. Definição de PG. Então deixa eu guardar. O segundo termo a gente sabe que é A1 vezes Q. Bom, agora o terceiro termo, por definição, também o terceiro termo eu posso escrever como o produto do segundo pela razão. Não é verdade? O terceiro termo, por definição, é o produto do segundo pela razão. Só que é o seguinte, o segundo termo eu já calculei aqui na linha anterior, tá vendo? Ó, A1 vezes Q. Então, onde tem esse A2 aqui, eu vou colocar A1 vezes Q. Dessa forma, a gente obtém A1 vezes Q, ainda vezes Q. Q vezes Q daqui ao quadrado. Então, esse aqui é A1 vezes Q ao quadrado. Bom, quarto termo. O que é o quarto termo de uma PG? Por definição, o que é o quarto termo? É o produto do terceiro, pela razão, não é verdade? O quarto termo de uma PG é o produto do terceiro termo pela razão. Só que o terceiro termo a gente já calculou aqui na linha anterior. O que é o terceiro termo? É A1 vezes Q ao quadrado. Então, onde tem A3 aqui, eu vou colocar A1 vezes Q ao quadrado. Vai ficar assim, ó, A1 Q ao quadrado, ainda vezes Q, que é esse aqui, ó. Bom, isso vai me dar A1 Q ao cubo, né? Porque Q ao quadrado vezes Q elevado a 1, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Mais um, o quinto termo. O que é, por definição, o quinto termo de uma PG? É o produto do quarto termo pela razão. Definição de PG. O quinto termo é o produto do quarto pela razão. O quarto termo, novamente, eu calculei aqui na linha anterior. O que é o quarto termo? A1 que é o cubo. Então aqui vai ficar A1 que é o cubo, ainda vezes Q. Ou seja, A1 vezes Q elevado a 4, né? Q ao cubo vezes Q daqui elevado a 4. E aí eu tenho certeza que você já entendeu o que está acontecendo, não é verdade? Olha só. O terceiro termo é A1 vezes Q elevado a 2. Olha, aqui aparece 2, aqui aparece 3. O expoente de Q é uma unidade a menos que o índice do termo considerado. O A4 é A1 vezes Q elevado a 3, tá vendo? Aqui o índice é 4, o expoente é 3. O A5 é A1 vezes Q elevado a 4. O que vai ser o A6? Isso mesmo, A1 vezes Q elevado a 5. O A7, A1 vezes Q elevado a 6. De modo geral, o que acontece? Qualquer termo, o termo de ordem n, vamos dizer assim, é o produto do primeiro termo pela razão elevado a n menos 1. Isso que diz o termo geral, não é isso? De modo geral aqui, olha, a gente vai concluir que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. O expoente de Q é uma unidade a menos que o índice do termo considerado. Pronto, aqui está uma justificativa em nível de segundo grau, né? De que essa fórmula aqui funciona. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? O primeiro exemplo diz o seguinte, em relação a PG menos 3, 6, menos 12, determine aí no item A o sexto termo. Eu quero determinar no item A o sexto termo. É o A6, né? O A6. Bom, de acordo com a discussão que a gente fez, o sexto termo de uma PG é o produto do primeiro termo pela razão elevado a 5. O expoente da razão é uma unidade a menos que o índice do termo considerado. Então vamos lá. O sexto termo é igual. Primeiro termo é menos 3, vezes a razão. Olha, a razão é menos 2. Atenção aqui na razão. Vou calcular a razão aqui na frente. Ó, a razão Q é o segundo termo dividido pelo primeiro. É 6 dividido por menos 3, e 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Então a razão aqui é menos 2 elevado a 5. Então o sexto termo vai ser igual a menos 3 vezes menos 2 elevado a 5, aqui vai ter como resultado um número negativo, porque número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. Muito bem. E 2 elevado a 5 dá 32.
Finalizando, o sexto termo é menos vezes menos mais 3 vezes 32, 96. Pronto. O sexto termo dessa PG é 96. O que significa? Se você continuar descrevendo os termos dessa PG, o sexto termo que você escrever vai ser exatamente o 96. Bom, aí no item B, o nono termo. No item B, o nono termo. Bom, de acordo com a nossa discussão, o que é o nono termo de uma PG? É o produto do primeiro termo pela razão elevado a 8. Não pode esquecer disso. O expoente da razão, melhor dizendo, é uma unidade a menos que o índice do termo considerado. Tudo bem? Então, o A9 aqui é elevado a 8. Então, o A9 é igual, o A1 é menos 3, vezes a razão, que é menos 2, elevado a 8. Um pouco mais, o A9 vai ser igual a menos 3 vezes menos 2 elevado a 8. Aqui vai dar positivo, né? Número negativo elevado ao expoente par dá positivo. Aqui deu negativo, né? Aqui vai dar positivo. E 2 elevado a 8, 2 elevado a 8, isso vai dar 256. 256. Portanto, o nono termo é menos 3 vezes 256. Menos 768. Pronto, menos 768 é o nono termo da nossa PG. O que significa? Se você descrever os termos dessa PG, o nono termo, o nono número que você escrever é o menos 768. Tá tranquilo? Já vamos fazer o exemplo 2 aqui? O exemplo 2, o que diz aí o exemplo 2? Vamos lá. Exemplo 2 do material. Em uma PG, o sexto termo é menos 962. O sexto termo é igual a menos 972. Que mais? E o primeiro termo é 4. O primeiro termo é 4. Está pedindo para calcular o terceiro termo. Qual é o terceiro termo dessa PG? Esse já é o exemplo 2. Em uma PG, o sexto termo é menos 972, o primeiro termo é 4, e está pedindo para a gente determinar o terceiro termo. Novamente, pessoal, como em PA, de modo geral, você resolve todo e qualquer problema de PG tendo o primeiro termo e razão. Então, a ideia é sempre ir atrás do primeiro termo e da razão da PG. O primeiro termo eu tenho, que é o 4. Vou atrás da razão. A fim de calcular a razão dessa PG, eu vou lançar mão dessa informação que ele me deu. Olha, o sexto termo é menos 972. Bom, de acordo com a fórmula que nós estamos estudando, o sexto termo é o produto do primeiro pela razão elevado a 5. Isso tem que ser igual a menos 972. Aqui eu estou usando a fórmula do termo geral. O A6 é 1 vezes Q elevado a 5. Tudo bem? Bom, o A1 ele deu pra gente, não deu? O A1 é 4. Então, 4 vezes Q elevado a 5 é igual a menos 972. Ou seja, o Q elevado a 5 vai ser menos 972 dividido por 4. Isso vai dar 243. Menos 243. A fatoração do menos 243 é menos 3 elevado a 5. Menos 3 elevado a 5. Aí esse 5 com esse você simplifica e aí você vai concluir que a razão Q da nossa PG é menos 3. Excelente. Acabou o problema? Não. Aqui é apenas a razão, né? A razão que é menos 3. O que eu quero? O terceiro termo. Então tá, vou calcular o terceiro termo. O que é o terceiro termo de acordo com a fórmula do termo geral? É o produto do primeiro termo pela razão ao quadrado. Então, o terceiro termo é igual. Primeiro termo é 4. A razão está aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Então, o terceiro termo vai ser igual, ó, menos 3 ao quadrado dá 9, e 9 vezes 4, 36. Pronto, acabou o problema. O terceiro termo é 36. Termo geral. Próximo exemplo, agora o exemplo 3, diz o seguinte: em uma PG crescente, o terceiro termo vale menos 80, já vamos registrar isso aqui, ó. Terceiro termo é igual a menos 80. E que mais? O sétimo termo, menos 5. O A7, né, o sétimo termo é igual a menos 5. Muito bem. Qual é o primeiro termo dessa PG? Qual é o primeiro termo? Tudo bem? Então o problema está falando para a gente que existe uma PG, uma progressão geométrica, tal que o terceiro termo é menos 80, o sétimo termo é menos 5 e está pedindo para determinar o primeiro termo. Acho que não é difícil, pessoal. Olha só como é que a gente vai proceder. Bom, vou começar com essa informação. O terceiro termo é igual a menos 80. De acordo com o termo geral que a gente está estudando, o terceiro termo é o produto do primeiro termo pela razão ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 80. E o que é o sétimo termo? Agora eu estou olhando para cá. O sétimo termo é igual a menos 5. O sétimo termo, de acordo com o termo geral,
é o produto do primeiro termo pela razão elevado a 6. Isso tem que ser igual a menos 5. Excelente. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, é resolver esse sistema, né? Aqui eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, o A1 e o Q. A fim de resolver esse sistema, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir a equação de baixo pela de cima. É de baixo pela de cima. Ah, mas professor, por que convém dividir uma pela outra? Porque ao dividir uma pela outra, esse A1 com isso você vai cortar. E já vai sobrar o Q, né? Uma maneira de você resolver esse sistema aí é esse, dividindo uma equação pela outra. Se esse problema fosse de PA, um análogo a esse, se fosse de PA, né? PA, você iria subtrair uma equação da outra. De modo geral, pessoal, a soma está para PA, assim como a multiplicação está para PG, e a subtração está para PA, assim como a divisão está para PG. É bom a gente fazer essas relações. Se isso aqui fosse um problema de PA, você iria subtrair uma equação da outra. Como é de PG, você vai dividir uma equação pela outra. Vamos lá. Quando você dividir a de baixo pela de cima, esse A1 você vai cortar, né? Esse aqui com isso você vai simplificar. Vai sobrar o seguinte, olha, Q elevado a 6 dividido por Q ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? Repetir a base, que é o Q, subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4. Q elevado a 4. Igual, agora, esse dividido por esse vai ficar positivo, que é menos com menos vai dar mais 5 sobre 80. Vamos deixar indicado por enquanto. Então, Q elevado a 4 é igual. Aqui dá para a gente simplificar por 5. Simplificando por 5, tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai obter 1 sobre 16. Então, Q, via de regra, é mais ou menos raiz quarta de 1 sobre 16, ou seja, a razão Q é mais ou menos 1/2. Só que o problema está dizendo para a gente o seguinte, ó, em uma PG crescente, Se a PG é crescente, a razão não pode ser negativa. Razão negativa, não sei se você lembra, PG é oscilante, termo hora positivo, hora negativo, positivo, negativo. Então, a razão aqui é positiva, tá? Pronto, a razão é mais meio. Acabou o problema? Não. O que ele quer que a gente determine? O primeiro termo, né? O primeiro termo. A fim de determinar o primeiro termo, eu vou substituir a razão na primeira equação aqui. Eu vou substituir a razão na primeira equação. Aí você vai obter, ó, A1 vezes a razão que é o meio ao quadrado é igual a menos 80. Um pouco mais, A1 vezes 1/2 ao quadrado vai dar 1/4. Igual a menos 80. Bom, o 4 está dividindo, para o segundo membro multiplicando, aí você obtém A1 igual a 4 vezes menos 80, menos 320. E aí acabou o problema. O primeiro termo da nossa PG é menos 320. Próximo exemplo, agora o exemplo 4. Para cada PG seguinte, encontre o número de termos. Acho que não é difícil, pessoal. Então aqui no item A, a gente tem uma PG de primeiro termo 2 elevado a 31, último termo 2 elevado a 111 e a razão. Já vamos determinar logo a razão dessa PG? A razão pode ser calculada como quociente entre o segundo termo, 2 elevado a 35, e o primeiro, 2 elevado a 31. Muito bem. Divisão de potências de mesma base, eu devo repetir a base, que é o 2, subtrair os expoentes. 35 menos 31 dá 4. Então pronto, a razão aqui é 2 elevado a 4. O que eu quero determinar? O número de termos dessa PG. Bom, a fórmula do termo geral diz que a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O AN aqui no caso é 2 elevado a 111, é o último termo dessa PG, 2 elevado a 111. É igual, o A1, o primeiro termo é 2 elevado a 31, vezes a razão 2 elevado a 4, ainda elevado a n menos 1. Excelente, excelente. Bom, acho que agora é fazer conta, né? 2 elevado a 111 é igual a 2 elevado a 31 vezes... Aqui eu tenho uma potência de potência. Qual é a regrinha? É repetir a base, que é o 2, multiplicar os expoentes. 4 vezes n dá 4n. 4 vezes menos 1, menos 4. Um pouco mais, 2 elevado a 111 é igual. Agora eu tenho multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer é repetir a base, que é o 2, somar os expoentes. Então vai ficar 4n, 31 menos 4, isso vai dar 27. Mais 27. Uma igualdade de duas potências de mesma base 2, você pode cortar as bases e igualar os expoentes. Vamos igualar, colocar essa parcela aqui primeiro? Vamos lá? Vai ficar 4n, vou fazer aqui, ó.
4n mais 27 igual a 111. Significa 4n igual a 111. O 27 para o segundo membro vai ficar menos 27. E 111 menos 27, isso vai dar 84. 4n igual a 84. E, portanto, você vai concluir que o n é 84 dividido por 4. 21. Acabou. A quantidade de termos dessa PG é 21. Esse já foi o item A. O item B é a mesma linha de raciocínio, determinar a quantidade de termos que tem essa PG. De primeiro termo, raiz de 3 sobre 27, o último termo, 1 sobre 729, e a razão. Já vamos determinar a razão também aqui? Bom, pessoal, para determinar a razão dessa PG, como eu posso fazer qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior, eu vou pegar esse e dividir por esse. Porque se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, eu vou ter que racionalizar em algum momento aqui. Então, eu vou pegar o terceiro e dividido pelo segundo. Pode, também, sem problema nenhum. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 81, dividido por 1 sobre 27. Divisão de fração, eu repito a primeira fração, raiz de 3 sobre 81, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 27 é 27 sobre 1. E aí você simplifica esse 27 com esse 81, sobra 3 aqui, né? Então, a razão é a raiz de 3 sobre 3. Maravilha, não é verdade? Ah, professor, se eu fizer o segundo pelo... Dá certo, sem problema. Bom, agora, fórmula do termo geral, a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. O AN aqui, o último termo é 1 sobre 729, é igual, primeiro termo, raiz de 3 sobre 27, vezes razão, raiz de 3 sobre 3, elevado a n menos 1. Olha que bacana, né? Elevado a n menos 1. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, esse 27 com 729 eu vou simplificar, vai sobrar 27 aqui no primeiro membro. Então, 1 sobre 27 é igual, aqui a gente tem o raiz de 3, eu vou procurar escrever tudo como potência de 3. E o raiz de 3 é 3 elevado a meio. Deixa eu fazer mais embaixo um pouquinho aqui. Ó. 1 sobre 27. 1 sobre 27 é igual, o raiz de 3 é 3 elevado a meio. Aqui eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter 3 elevado a meio dividido por 3 elevado a 1. Divisão de potências de mesma base. Eu devo repetir a base, que é o 3, subtrair os expoentes. Meio menos 1. E meio menos 1 vai dar menos meio, né? Dá para fazer direto assim, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 meio. Então, aqui é 3 elevado a menos 1 meio. Ainda elevado a n menos 1. Excelente. Bom, a fatoração do 27 é 3 ao cubo. Então, aqui a gente vai ter 1 sobre 3 ao cubo, que é o mesmo que 3 elevado a menos 3. Isso está sendo um pouco mais interessante, não é verdade? 3 elevado a menos 3 é igual a 3 elevado a meio, vezes, aqui, potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 3, estou repetindo a base, vou multiplicar os expoentes. Menos meio vezes n dá menos n sobre 2. E agora, menos meio vezes menos 1 mais meio. Vamos lá, vamos vir aqui para cima agora. Bom, então a gente tem 3 elevado a menos 3, igual multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Bom, aqui vai ficar assim, ó, menos n sobre 2, menos n sobre 2, meio mais meio, metade, mais metade dá 1 inteiro, né? Meio mais meio dá 1, então mais 1. Uma igualdade de duas potências de mesma base 3, você pode cortar as bases e igualar os expoentes, né? Vai ficar menos 3 igual a menos n sobre 2 mais 1. Você pode estar pensando em tirar um mínimo. O mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 3 dá menos 6. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos n dá menos n. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2. Cortou o mínimo. Esse menos n para o primeiro membro vai dar mais n igual o menos 6 para o segundo membro, mais 6. Com esse 2, né? 6 mais 2, 8. N igual a 8. Opa, esse foi mais interessante, na verdade. O número de termos dessa PG, então, é 8. Próximo exemplo, agora o exemplo 5. O terceiro termo de uma PG é igual ao primeiro termo de uma PA. E em ambas as sequências,
O segundo termo vale 30. Sabendo que a soma dos 4 primeiros termos da PA é igual a 90, determine o quarto termo da PG. Muitas informações, não é verdade, pessoal? Não é verdade? Bom, mas vamos lá. A organização do problema, olha só. A PA para mim vai ser A1, A2, A3 e a PG B1, B2, B3. Para não ficar A1 de um lado. Então o problema diz que existem duas sequências, uma PA, uma PG, aqui está a PA, aqui está a PG, tal que o terceiro termo da PG é igual ao primeiro termo da PA, o terceiro termo da PG é igual ao primeiro termo da PA, as duas sequências têm segundo termo igual a 30, a soma dos 4 primeiros termos da PA é igual a 90, está pedindo para determinar o B4, o quarto termo da PG, não é verdade? Então tá, organizei meu problema. Bom, vamos às contas então, né? Eu vou começar com essa informação aqui, olha. A2 é igual a 30. A2 é igual a 30. A2 é o segundo termo da PA, né? Bom, o segundo termo da PA pode ser escrito como A1 mais R, termo geral para PA. A1 mais R. R aqui é a razão da PA. A1 mais R é igual a 30. Muito bem. Então, significa que A1 é 30 menos R. Deixa guardado. Bom, agora eu vou trabalhar com essa informação aqui. A soma dos 4 primeiros termos da PA é 90. A outra informação é essa aqui, ó. A1 mais A2 mais A3 mais A4 é igual a 90. Lembrando que esses termos aqui são termos da PA, tá? Então, A1 é A1 mesmo, mais o A2 é A1 mais R, o A3 é A1 mais 2 R's, e o A4, A1 mais 3 R's. Isso tem que ser igual a 90. Bom, 1, 2, 3, 4 vezes o A1, 4 vezes o A1. Quantos R's tem aqui? 1 R mais 2 R's dá 3 R's. 3 R's mais 3 R's, 6 R's mais 6 R's é igual a 90. Observe que dá para a gente simplificar tudo por 2, né? Não é obrigado, né? Mas convém que a gente trabalhe com números menores. Simplificando por 2, você obtém 2A1 mais 3R's é igual a 45. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. O A1 a gente determinou aqui que é 30 menos R. Então, onde tem A1 aqui, eu vou colocar o 30 menos R. 2 vezes 30 menos R mais 3R's igual a 45. Bom, agora eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 30 dá 60. 2 vezes menos R menos 2 R's mais 3 R's é igual a 45. Menos R mais 3 R vai dar R. Igual a 45, esse 60 vai para o segundo membro, né? Menos 60. 45 menos 60 vai dar menos 15. Menos 15. Aí, maravilha, ó. Já determinei a razão aí da PA. Menos 15 é a razão da PA. Bom, agora eu vou determinar o primeiro termo. Volte para cá e determino o primeiro termo. Olha, o primeiro termo da PA, então, vai ser quem? 30 menos o menos 15. Ou seja, o primeiro termo vai ser 30 mais 15, e 30 mais 15 dá 45, né? 45. Pronto, 45 é o primeiro termo da PA. Muito bem. Bom, então vamos lá. O que mais dá para eu fazer? Eu sei aqui que o B3, tá vendo aqui, ó? B3 é igual a 1. Então, você vai concluir que B3, o terceiro termo da PG, é igual a 45. É o terceiro termo da PG. E o que a gente sabe também? Que o segundo termo da PG é 30. Tá vendo aqui, ó? O segundo termo da PG é 30. Bom, como é que eu posso calcular a razão Q da PG? Vê se você concorda comigo. A razão Q da PG é B3 dividido por B2, não é isso? Para determinar a razão, é o quociente, pode ser o quociente do terceiro e do segundo. O terceiro termo da PG eu tenho 45. O segundo termo da PG eu também tenho aqui, ó, o B2 é 30. Simplificando por 15, você obtém 3 meios. Excelente. 3 meios, pessoal, é a razão da PG. Agora, será que a gente consegue calcular o quarto termo? Vamos lá? Atrás agora do quarto termo. Bom, para calcular o quarto termo, eu vou fazer o seguinte, olha, o B4 é igual ao B3 vezes a razão. Isso, mas professor, mas por que está usando assim B3 vezes a razão? Porque eu já tenho o B3, pessoal, olha, eu tenho o B3 e tenho a razão. Então, para calcular o B4, é B3 vezes a razão. Se você quisesse usar a fórmula do termo geral, B1 vezes Q elevado a 3, você teria que calcular inicialmente o primeiro termo da PG. Eu acho que é desnecessário. Você pode
calcular assim, o B4 é o produto do terceiro termo pela razão. Então vamos lá, B4 é igual a B3, 45, vezes a razão, que é 3/2. Logo, B4, o quarto termo da PG vai ser o quê? Aqui vai dar 45 vezes 3, vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12, 1, 13, 135 sobre 2. Pronto. O quarto termo da PG é 135 sobre 2.